E aí, tudo bem? Pois é, aqui Pedro Som, chegando para mais uma crônica cotidiana, nesse papo aberto, nessa conversa, numa lembrança de coisas da nossa vida que eu acho que é tão comum para tanta gente, né? Acho que eu tenho uma vida muito comum, por isso que eu gosto de trazer essas reflexões, essas conversas, porque eu tenho absoluta certeza que parece com cada um de vocês. Terminado o período de férias, agora recentemente férias escolares, né? Eu lembrei das minhas férias e interessante que eu estava ouvindo uma conversa de uma dupla sertaneja aqui, e eu dizendo que era comum ali nas férias ir para a casa dos avós e passar aqueles tempos e tal. E eu lembrando também dos meus períodos de férias, trago essas reflexões para os senhores. Eu lembro profundamente de minhas férias, que teve um período da minha vida que quase sempre era aqui na beira do rio Vaza Barris, aqui na fazenda Buenos Aires de seu Zé Bernardino, né? O rio Vaza Barris naquela época tinha um pouco mais de volume de água, era um rio mais permanente, né? E eu ficava ali sonhando, cara, a hora de chegar aquelas férias lá. Para os senhores terem uma ideia, não tinha estrada, não tinha carros para transportar a gente. E eu saía daqui de Jeremoabo em jumentos, né? A gente ia de jumento ali, andando aqui, imaginando o rio Vaza Barris. Quase que muitos lugares a gente não podia atravessar o rio. O volume de água era bom, como falei, então a gente ia magiando ali o rio, lá para a fazenda Buenos Aires de seu Zé Bernardino, de que eu tenho doces lembranças, né? E eu ficava ali, meus pais não iam, meus irmãos não iam, era eu sozinho ali, tão bem tratado por aquela família à beira do rio, viver aquele mês, né? Mês e pouco ali naquela roça, como a gente dizia, na verdade uma fazendinha, vivendo todo o cotidiano daquele ambiente ali, né? Pela manhãzinha, os bodes berrando ali, bodes, carneiros, ovelhas, né? Cabras, ali no curral ao lado da casa, né? De um lado ovinos e caprinos, do outro lado bovinos. E eles acordavam muito cedo para poder tirar leite, né? E eu também ali dormia numa rede, cara. Achava aquilo ali fantástico, ficava naquela rede. A casa ainda naquele tempo não tinha iluminação, era um candeeirinho lá no fundo da sala ali aceso, e a gente naquela rede ali. Pela manhã acordava com aquela mesa farta, meu irmão. Era o cuscuz tradicional que não se afasta aqui do nordestino, e aí vinha o leite de cabra, o leite de gado, o queijo de cabra, a coalhada, cara, que era fantástico, né? Aquele ovo, o quintal lá cheio de galinha caipira, aquele ovo caipira, aquele tocinho torrado ali, frito ali, eu achava aquela coisa deliciosa, né? E ficava ali, terminava aquele café da manhã e eu sentava um pouco ali e ficava lendo. Seu Zé Bernardino tinha um baú de livro de cordéis. Sabe aquele livro de cordéis? O Pavão Misterioso, era a história de Pedro Malazarte, Camões e não sei o quê, a história do boi Fujão, por aí ia, né? Eu ficava lendo aqueles livros ali. Eu acho que aquelas férias ali me fizeram muito me trazer para o lado da literatura. Eu achava incrível aquela construção poética, rimada, né? Aquelas ideias lá. E comecei a fazer minhas rimas também por ali, né? E esses cordéis eram interessantes porque quando era tardinha, seu Zé Bernardino juntava ali a família, e às vezes até
alguns vizinhos que não era tão pertinho assim, né, que as casas não eram pertas, né, chegavam ali e eu lia um daqueles livrinhos ali para todo mundo ali, naquela poesia e tal, e era fantástico isso, né. Aí ficava ali pela manhã, às vezes a gente ia no rio ali tomar um banho, né, pegava as meninas, tinha Socorro, lembro perfeitamente de Socorro, mas tinha Arlindo, tinha os meninos também, tinha outras, a família era grande, né? E a gente ia ali para a beira do rio, cara, tomar banho, rapaz, uma delícia aquele banho, muita areia, a água correndo ali tranquilo, clarinha ali, e a gente ficava vendo cheio de piabas ali, piabinhas nadando ali, era fantástico aquilo, né? E aí esperava a hora do almoço, novamente aquela fartura de carne de bode, de galinha, de não sei o que e tal. Eu nunca gostei de dormir à tarde, voltava ali a ficar observando ali a natureza. À frente da casa tinha umas árvores enormes ali, e eu ficava olhando ali com aquele terreiro que as cabras passeavam ali, né? E cheia de bostinhas de cabras e tal, fazia aquele estrume, aquela coisa, trazia aquele cheiro de mato, cara, aquele cheiro de fazenda, aquele cheiro de terra, né? E eu ficava ali, né, observando, dava tardezinha, já viram como era questão da tarde, aquele café no cair da tarde, você já tomava café, depois não ficava muito tempo, né? Lia ali um pouquinho e tal, todo mundo ia dormir, claro que a gente não ia ficar acordado, a gente também ia dormir, até começar a rotina no outro dia. Cara, essa paz, essa vivência, esse amor que a família me devotava. Aliás, assim, a minha casa na cidade também era um centro de recepção deles, né? Seu Zé Bernardino toda sexta-feira vinha a cavalo para a feira, que era no sábado em Jeremoabo, não tinha muita feira em muito lugar. Pernoitava ali na minha casa para ir na feira no outro dia, né? Minha casa era sempre aberta para eles também. Mas essa troca, sabe, esse carinho que eu recebia, esse bom tratamento, cara, me fizeram tão bem na vida, né? Bem demais, né? E eu sei, eu tenho absoluta certeza que vocês também que estão me ouvindo tiveram aí um parente, um avô, uma avó, né? E por falar em avô e avó, também lembro que há alguns anos a gente ia para a casa de minha avó lá em Arapiraca, né? Passar aquele mês de férias. Aí a minha mãe, meu pai acompanhava às vezes, meus irmãos. E a gente ia lá para aquela casa da minha avó simples, lá no Baixão dos Cágados, lá em Arapiraca, zona rural. Uma casinha simples, ainda hoje lembro, né? Não era nem, pelo que eu lembro, não era nem de adobo direito, uma casa meio de taipa assim. Mas me sentia bem também ali naquele ambiente, cara. E minha avó plantava umas frutinhas ali, a gente ia pela manhã colher aquelas frutas. E quando chegava a sexta-feira para ir na feira lá do Baixão dos Cágados, Saco dos Cágados, na verdade, né? Era uma delícia, né? Ou quando ia numa cidade perto ali, a gente sem automóvel, mas ia nos carros ali, tem alguns tios que levavam. Então férias é um momento importante, né, para a gente lembrar disso. Retornava na hora de estudar, era estudar mesmo, mas as férias a gente era bem aproveitado, viu? Tá aí, mais uma crônica, né? Me ajude aí, compartilhe. E se você tiver alguma ideia que queira compartilhar comigo, manda para cá, que a gente com certeza vai transformar nesse podcast. Muito obrigado a todos, aqui foi Pedro Som.